Continuamos conversando sobre rádios comunitárias com a jornalista Catarina Farias e o gerente regional da Anatel, Everardo Leite. Uma pesquisa que saiu do Cristiano Lopes, da Universidade de Brasília, mostra que 70% atualmente das rádios comunitárias têm por trás políticos. Como é que fica o caráter, Catarina, das rádios comunitárias, desse caráter mesmo de uma representação comunitária, tendo por trás a política? Olha, uma das coisas que é interessante a gente primeiro diferenciar é o que é uma rádio comunitária, né? Não se define a rádio comunitária por questões técnicas. Quando você fala em rádio comunitária, você tem que diferenciar quais são as rádios comunitárias ligadas a movimentos sociais e culturais populares, que têm um caráter educativo, a essas nós chamamos de rádios comunitárias. Tem as rádios ditas comunitárias, que são as rádios que aí seguem a tradicional história das políticas de comunicação no Brasil, que tem por trás um político com interesses, geralmente eleitoreiros, lucrativos, muito mais políticos, né? Político no sentido de manter uma sociedade mais respaldada em determinados valores que são importantes para a legitimidade de um sistema. Aí essas rádios a gente chama de rádios ditas comunitárias. Várias rádios comunitárias que funcionavam, né? E foram fechadas, elas tinham donos, não vendiam horários, tinha um grupo de capoeira que fazia um programa, um grupo de hip hop que fazia um programa, um grupo de mulheres que fazia um programa, a igreja católica tinha um programa, então havia uma diversidade de representação. Então esse é um dos caráteres, né? Não vender horário, não ter dono, tentar representar o máximo da pluralidade cultural e socioeducativa de uma comunidade ou de diversas comunidades. Agora, se a rádio comunitária não vende horário, como é que ela se sustenta? Aí é uma questão. Geralmente está com a luz atrasada, o telefone é da Associação dos Moradores, eles buscam o apoio cultural, né? Já foi algo defendido pela Lei 9.612, que poderia se ter o apoio cultural, que para não gerar fins lucrativos. E geralmente as pessoas que estão ali fazendo a rádio, elas têm, na verdade, o interesse, algumas delas têm o interesse assim, de aprender a falar, de representar a comunidade, e outras têm também interesses mais individuais, se acham comunicadores, querem fazer programas. Nós temos poucas, né, a presença do público, das pessoas que produzem comunicação, ela é limitada, nós temos um grande número de receptores, né, e poucas pessoas produzindo, porque há toda uma cultura, hábitos que está por trás dessa questão de quem faz comunicação e quem escuta, quem recebe. Everardo, na pesquisa acadêmica, o conceito de rádio comunitária é mas na Anatel não é bem assim. Para ser rádio comunitária teria que estar legalizada. Fala um pouco sobre isso. A Anatel, ela realmente considera a rádio comunitária aquela que está totalmente legalizada pelo poder concedente, ou seja, aquela que tem a outorga concedida pelo Ministério das Comunicações, né, o decreto legislativo, que é o ato, inclusive, que permite que ela entre em operação, e a licença do uso de radiofrequência, que é emitido pela Anatel. Então, essa é uma rádio que é totalmente legalizada e ela tem que estar aderente, né, o que determina a Lei 9.612 em relação às características técnicas dela. Limitações de frequência, não é? Só pode a estar no frequência é município. Padronizada. Na realidade, a potência tem que ser até 25 watts, a antena no máximo 30 metros, né, o raio de cobertura, tá? Então, são essas características que a Anatel observa, né? Porque a Anatel, ela, dentre as suas atribuições, tem o de zelar pelo uso do espectro. Tá? Algumas condições foram colocadas aqui pela professora, do tipo do uso, do tipo de programação, de conteúdo, e de quem está por trás da rádio. Isso aí não faz parte do nosso escopo de atuação, né? Porque quem faz toda a outorga, quem faz o licenciamento é o Ministério. E, inclusive, em termos de fiscalização, é bem claro na legislação que a Anatel só pode fiscalizar características técnicas. Aspectos de conteúdo são competência do Ministério das Comunicações. Assim, né, que eu acho interessante a gente observar que o aspecto do legalismo, ele não se une à concessão, né, do modo como o Everardo está colocando. E a gente tem, então, um país, né, com política de comunicação segmentada, o que acaba prejudicando as experiências. A gente tem, por exemplo, hoje aí nas notícias de jornais, a história do Renan Calheiros, né, com várias concessões de rádio, e isso é ilegal, né, políticos terem concessões de rádio, presidente do Senado principalmente. E, bom, chega a ser mais do que exagero essa questão.
E aí nós temos duas atuações, o legalismo e o Ministério das Comunicações, e um distanciamento muito grande também, porque a Lei 9.612, depois dela, nós tivemos um ganho e uma perda. A professora Cristina Furtado Matos, que tem uma tese de doutorado sobre isso, hoje ela está em São Paulo pesquisando, num grupo de pesquisa, ela define na tese dela de doutorado, a qual participei da banca, que após essa lei, é uma lei interessante, mas ficou autorizado o fechamento das rádios. É como se você, a partir da lei, se segmentou, ficou legal que você poderia fechar as rádios comunitárias, e isso não deu às experiências um tempo hábil para que elas conseguissem suas concessões. E daí, por isso, nós perdemos muitas experiências que, na verdade, quem perdeu foi a sociedade, né? A sociedade perdeu muitas experiências por conta do legalismo, que se estabelece no modo como se define o que é uma rádio comunitária e como se fechou as rádios comunitárias. Em relação, a gente sempre escuta falar em rádios comunitárias, não, me corrigindo, em rádios piratas, não é? Que estão sempre na mídia, nessa denúncia de que elas estariam até afetando esse nosso caótico tráfego aéreo, não é? Isso procede realmente, Everardo? Há potenciais de afetar, né? Porque a faixa de frequência do FM é de 88 a 108 MHz. E a faixa de frequência da radionavegação aeronáutica é exatamente a faixa seguinte, de 108 a 118 MHz. Então, se você tiver rádios com equipamentos não homologados, sem filtros, né? E inclusive instaladas em locais onde não havia previsão de canais por conta das outras frequências já localizadas naquele espaço. Então, não só uma rádio comunitária, uma rádio comunitária legalizada, uma rádio pirata, como uma rádio FM comercial. Só que as rádios comerciais, elas têm geralmente uma estrutura mais adequada para o funcionamento. Eu gostaria de pedir licença para os nossos debatedores. O Diálogos Políticos vai para um breve intervalo e nós voltamos já.